campainha tocou exatamente às 8h17 da manhã do meu aniversário de 75 anos. Eu não esperava ninguém. Minha família não havia mencionado planos de visita, mas a esperança tremulou brevemente enquanto eu alisava meu cardigã e caminhava até a porta. Um entregador adolescente estava na varanda, segurando um pequeno buquê de rosas que claramente já tinha visto os melhores dias. Metade das pétalas já estava amarronzada nas bordas. "Entrega para Antônia Santos", ele murmurou, empurrando as flores na minha direção sem fazer contato visual. "Obrigada", eu disse, aceitando o pequeno e melancólico arranjo. O garoto já estava no meio da calçada, ansioso para escapar do constrangimento de entregar o que, obviamente, era um presente de última hora e sem muito cuidado. Dentro de casa, procurei por um cartão, encontrando eventualmente um pequeno envelope escondido entre as flores murchas. A letra era da minha nora Patrícia, reconhecível pelos traços rígidos e angulares. "Parabéns, mãe. Com amor, André, Patrícia e as crianças." 5 palavras, sem ponto de exclamação, nem sequer uma assinatura própria do meu filho. Coloquei o buquê na mesa da cozinha ao lado do pequeno bolo que havia comprado para mim mesma ontem. 75 anos na Terra, 48 deles casada com Roberto, 9 como viúva. E isso era o que meu aniversário havia se tornado. Rosas murchas e silêncio numa casa que um dia ecoou com risos. Meu telefone tocou com uma videochamada. O rosto de André apareceu na tela, seus dentes brancos perfeitos brilhando no que reconheci como seu sorriso profissional. Calculado, praticado e completamente vazio de calor genuíno. "Parabéns, mãe." Sua voz estava alta demais, alegre demais. Patrícia se inclinou para aparecer no quadro, seus reflexos loiros recém-feitos, óculos de sol de grife empoleirados na cabeça. "Obrigada, querido." Eu respondi, estudando o fundo deles. Parecia uma sala de estar, mas algo estava errado. "Como estão as coisas em casa?" "Ah, você sabe, sempre corrido. As crianças estão na escola e nós estamos apenas..." Um garotinho de camisa branca apareceu atrás deles, falando francês rápido enquanto colocava 2 xícaras de café. "Voilà, senhor, senhora. Café." O rosto de André congelou momentaneamente antes de se recuperar. "Obrigado. Encomendamos entrega de café." Novo serviço no bairro. Ele virou o telefone para longe do cenário distintamente europeu de café. "Que conveniente", eu disse, minha voz firme apesar da realização devastadora. "E onde exatamente fica esse serviço de entrega do bairro?" Patrícia se intrometeu, sua risada frágil. "Ah, o André está trabalhando de casa hoje. Estamos em casa." Como se fosse ensaiado, a Torre Eiffel apareceu na janela atrás deles quando alguém mexeu numa cortina. "Entendo", eu disse calmamente. "E a Torre Eiffel é uma nova adição ao quintal de vocês? Ou talvez tenham feito uma viagem que se esqueceram de mencionar?" A chamada terminou abruptamente. Se intencionalmente ou por problemas de conexão, não posso ter certeza. Mas a verdade estava cristalina. Minha família estava em Paris no meu aniversário, mentindo na minha cara. Com mãos que se recusavam a tremer, apesar da dor florescer no meu peito, abri meu notebook, aquele que André insistia que eu era tecnologicamente incompetente demais para usar bem. Em 3 cliques, acessei minha conta bancária online. Os saques saltaram imediatamente. R$45 mil 2 semanas atrás. R$20 mil na semana passada. Passagens de primeira classe para Paris, reservas de hotel de luxo, cobranças em restaurantes estrelados pela Michelin, tudo das minhas contas. Rolei mais para trás. A sangria padrão estava acontecendo há meses. Saques grandes disfarçados como transferências de investimento ou manutenção de propriedade. Meus fundos de aposentadoria foram sistematicamente drenados para financiar o estilo de vida do meu filho, enquanto eu cuidadosamente orçava minhas despesas diárias, acreditando que minhas contas estavam fluindo naturalmente. A verdade despencou sobre mim em ondas nauseantes. André, meu único filho, o menino que cuidei da pneumonia, o adolescente que apoiei durante a disciplina de seu pai,
O homem cuja educação em direito ajudei a financiar depois que Roberto morreu, tinha estado sistematicamente me roubando. E não apenas dinheiro. Ele havia roubado minha dignidade, minha segurança, minha confiança. Meu telefone buzinou com uma mensagem de André. Desculpe, mãe. Conexão ruim. Chamada caiu. Tenha um ótimo aniversário. Vamos comemorar quando voltarmos da nossa viagem de negócios na próxima semana. Viagem de negócios? A mentira continuava. Coloquei o telefone de lado e caminhei até o escritório do meu marido. O único cômodo que mantive exatamente como Roberto deixou. A imponente mesa de carvalho onde ele trabalhava em casos. A parede de livros jurídicos encadernados em couro. O retrato de nós dois no nosso 40º aniversário de casamento. Eles acham que eu sou uma tola, Roberto? Eu disse ao cômodo vazio. Nosso filho acha que a mãe é uma velha caduca que não vai perceber que está sendo roubada descaradamente. Passei os dedos pelas lombadas dos livros de Roberto, primeiras edições de clássicos jurídicos, alguns valendo milhares, livros que André havia dispensado como coisas velhas e empoeiradas quando sugeriu vender a casa. Atrás do conjunto completo de opiniões do ministro Barbosa, encontrei o que estava procurando, a chave pequena que Roberto me deu antes de morrer. Quando você fizer 75 anos, Antônia, ele havia dito, sua voz fraca, mas os olhos ainda afiados. Nem um dia antes me prometa. Eu havia prometido, não entendendo então por que a idade específica importava. Agora, enquanto a traição do meu filho ardia fria no meu peito, eu finalmente soube que era a hora. O pequeno cofre na parede atrás do retrato de Roberto clicou ao abrir, revelando um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia distintiva do meu marido, junto com um pendrive e um cartão de visita de alguém chamado Victor Moraes, procurador federal aposentado. Enquanto eu segurava o envelope, uma notificação chegou no meu telefone, um alerta de mídia social da conta de Patrícia. Com dedos trêmulos, abri para encontrar uma foto da minha família, André, Patrícia, meus netos adolescentes e até a mãe da Patrícia, brindando com taças de champanhe num cruzeiro pelo Sena. A legenda dizia: finalmente fazendo aquela viagem europeia dos nossos sonhos. Melhor viagem de todas. Tempo em família. Meu almoço de aniversário de 75 anos, um sanduíche que eu fiz para mim mesma, foi esquecido no balcão da cozinha enquanto eu quebrava o lacre da carta do meu marido. O que quer que Roberto tenha planejado, qualquer proteção que tenha sido colocada em prática, a hora havia chegado. Eles pensaram que estavam lidando com uma velha indefesa. Estavam prestes a descobrir como estavam errados. Minhas mãos tremeram quando desdobrei as páginas da carta de Roberto. Sua caligrafia familiar o trouxe de volta para mim tão vividamente que eu quase pude sentir o cheiro de sua loção pós-barba de sândalo. Minha querida Antônia, se você está lendo isto, chegou ao seu aniversário de 75 anos e eu já parti há algum tempo. Rezo para que estes anos, sem mim, tenham sido gentis com você. Conhecendo nosso filho como eu conheço, porém, temo que talvez não tenha sido. Afundei na poltrona de couro de Roberto, meu coração disparando. André sempre foi inteligente, mas fraco, facilmente influenciado por status e dinheiro. Patrícia apenas acelerou essas tendências. Eu fiz arranjos, Antônia. Proteções que não pude te contar enquanto vivia porque precisei que André acreditasse ter acesso a tudo. As contas que ele vem administrando desde a minha morte contêm apenas uma fração do nosso patrimônio verdadeiro. Minha respiração falhou. O que Roberto estava dizendo? A coleção de primeiras edições no meu escritório que André sempre dispensou como livros velhos inúteis está segurada por 18 milhões de reais. Uma pequena propriedade em Morro de São Paulo, que compramos sob o nome de solteiro de minha mãe, vale outros 8 milhões de reais no mercado atual. O portfólio de investimentos administrado por Victor Moraes, cujo cartão está anexo, atualmente avaliado em aproximadamente 35 milhões de reais. Nada disso aparece no testamento que André acredita ser definitivo. Nada disso é acessível através das contas que ele vem administrando para você.
Pressionei uma mão na minha boca, o choque me estendendo. Roberto, meu marido metódico e orientado pela justiça, havia criado um patrimônio sombra, um que André não sabia de nada. Eu especifiquei que Victor deveria revelar isto apenas quando você fizesse 75 anos, uma idade que calculei forçaria André a mostrar seu verdadeiro caráter. Se eu avaliei nosso filho corretamente, a esta altura ele terá começado sistematicamente a drenar o que acredita ser todo o seu patrimônio líquido, confiante de que você está confiante demais ou confusa demais para perceber. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas, não de tristeza, mas de justificação. Roberto havia previsto. Ele conheceu nosso filho melhor do que eu me permitia admitir. Entre em contato com Victor imediatamente. Ele tem toda a documentação necessária para revogar o acesso de André às suas contas e iniciar procedimentos legais se necessário. O pendrive contém registros detalhados de cada transação de nossas contas dos últimos 15 anos, catalogados com a minha atenção usual aos detalhes. Sinto muito por este engodo, meu amor. Eu esperava que André me provasse errado. Se ele tem sido um filho devotado, cuidando de você como nós o criamos para fazer, então talvez você nunca precise ler estas palavras. Mas se não, lembre-se daquela fibra na sua espinha que primeiro me atraiu a você, Antônia. A inteligência silenciosa que tantos confundiram com passividade. Agora é hora de mostrar a eles quem você sempre foi. Para sempre seu, Roberto. Coloquei a carta de lado, minha mente correndo. Todos esses anos eu acreditei estar vivendo com fundos limitados, orçando cuidadosamente o que restava da pensão judicial de Roberto e nossas economias modestas. Enquanto isso, André vinha sugando até dessa quantia mínima, me deixando negar pequenos confortos enquanto ele e Patrícia faziam viagens de luxo com meu dinheiro. E o tempo todo, uma fortuna estava esperando, protegida pela previsão de Roberto. Peguei o cartão de Victor Moraes, estudando as letras em relevo. De acordo com os dados da carta de Roberto, este homem vinha silenciosamente administrando milhões em meu nome por 9 anos, esperando precisamente por este dia. Meu telefone buzinou novamente. Outra notificação de mídia social. Desta vez, foi meu neto João, postando uma foto do Louvre, posando zombeteiramente ao lado de uma estátua de uma mulher idosa. Sua legenda: achei a gêmea perdida da vovó. Vibes de velha senhora mais férias europeias. A crueldade casual me atingiu fundo. Eu ensinei João a ler. Havia comparecido a todos os seus jogos de beisebol, mesmo quando André e Patrícia estavam ocupados demais. Ajudei com suas inscrições universitárias apenas no ano passado, e assim ele me via. Nada mais do que uma velha para zombar, cujos recursos estavam lá para serem tomados. Peguei meu telefone e disquei o número no cartão de Victor. Uma voz profunda e medida atendeu na segunda chamada. Antônia Santos, presumo, eu estive esperando sua ligação. Esperando há 9 anos, senhor Victor? Seu marido foi muito específico sobre os dados. Houve uma pausa. Presumo que você leu a carta de Roberto. Sim, eu disse, minha voz ficando mais forte. E preciso da sua ajuda. Claro, Roberto se preparou para isso extensivamente. Sugiro nos encontrarmos o quanto antes. Há documentos exigindo sua assinatura, contas para serem fornecidas exclusivamente ao seu controle e várias questões exigindo atenção imediata. Quão cedo podemos nos encontrar? Posso estar na sua casa em 1 hora, se isso lhe convier. 1 hora. Depois de 9 anos, sendo lentamente roubada pelo meu próprio filho, as coisas começariam a mudar em 1 hora. Há algo mais, eu disse, tomando uma decisão rápida. Preciso de uma perita contábil, alguém que possa rastrear exatamente o que foi tirado e como foi gasto. Já providenciado, respondeu Victor, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Roberto pensou em tudo. Suas instruções foram muito específicas sobre o que ter preparado para seu aniversário de 75 anos. Depois de desligar, voltei ao escritório de Roberto e comecei a examinar as estantes com novos olhos. Primeiras edições, muitas assinadas, coletadas ao longo de décadas de aquisição cuidadosa.
livros que André havia me incentivado repetidamente a doar ou vender a preços de bazar para desarrumar. Meu notebook tocou com uma notificação de e-mail. André enviando uma breve mensagem de aniversário com uma foto da família no jantar no que parecia um restaurante parisiense elegante. Meus netos usavam roupas novas que eu nunca havia visto. Patrícia exibia uma pulseira de diamantes reluzente e André ostentava um relógio caro que provavelmente custou mais do que ele me permitiu por 6 meses de despesas de subsistência. Queria que você estivesse aqui, mãe. A mensagem concluía. A insinceridade era palpável, mesmo através da tela. Eu sorri finalmente da ironia. Eles não tinham ideia de que eu estaria lá, não fisicamente, mas através do ajuste de contas financeiras que estava prestes a cair sobre suas férias roubadas. A campainha tocou precisamente 1 hora depois da minha ligação. Através da janela, eu vi um homem distinto na casa dos 60 anos, parado na minha varanda, cabelo prateado e carregando uma pasta de couro que parecia tão cara quanto usada. Victor Moraes havia chegado, e com ele o primeiro passo em direção à justiça. Seu marido foi um homem notável, Senhora Santos. Victor Moraes entregou documentos pela minha mesa de jantar com precisão praticada. Sua mente jurídica era incomparável, mas era sua percepção da natureza humana que realmente o distinguia. Estudei os papéis diante de mim, extratos de conta, escrituras de propriedade, portfólios de investimento, comprovação tangível das salvaguardas elaboradas de Roberto. Ele antecipou tudo, eu murmurei, traçando meu dedo sobre um documento de confiança datado de 2 semanas antes da morte de Roberto. Até como André reagiria uma vez que tivesse acesso ao que pensava ser todo o nosso patrimônio. Victor acenou gravemente. O juiz Santos me contatou há 11 anos com preocupações sobre o comportamento financeiro de seu filho. Havia pequenas discrepâncias notadas, quantidades insignificantes sendo desviadas de contas que André havia começado a ajudar. A traição havia começado até antes de Roberto morrer. O conhecimento se acomodou como gelo no meu estômago. O juiz era extremamente metódico, Victor continuou. Ele começou transferindo ativos para contas protegidas, criando o cofre sob minha administração e documentando cada transação suspeita. Ele bateu numa pasta. A prova é extensa e condenatória. Minha garganta se apertou. Meu próprio filho. Percebi que o abuso financeiro de pais idosos é aflitivamente comum, Senhora Santos, mesmo em famílias que nunca suspeitaríamos. O comportamento profissional de Victor se suavizou progressivamente. Roberto queria investigá-lo, mas também queria dar a André uma chance de provar que estava errado esperando até você fazer 75. Exatamente. Ele deu a André tempo para demonstrar sua confiabilidade ou... Ele foi interrompido diplomaticamente. Ou se revelar como um ladrão. Eu terminei sem rodeios. Victor acenou. O primeiro passo é garantir sua independência financeira imediata. Preparei a papelada para revogar a procuração de André e transferir o controle de todas as contas exclusivamente para você. Enquanto eu assinava documento após documento, uma notificação pingou no meu telefone, um alerta automático do meu cartão de crédito. Uma cobrança de R$14 mil numa boutique de grife em Paris. Patrícia, sem dúvida, aproveitando outro frenesi de compras com meus fundos modestos e minguantes. Eles não fazem ideia do que está vindo, fazem? Eu perguntei quase para mim mesma. Não, Victor confirmou. Há mais uma coisa que Roberto queria que você soubesse hoje. Ele tirou um documento final de sua pasta. É sobre a coleção da biblioteca. Eu franzi a testa. As primeiras edições no escritório de Roberto? Não apenas essas. Toda a coleção Santos no Arquivo Histórico Cultural da Bahia. Minha confusão deve ter aparecido no meu rosto. Você não sabia, Victor observou. Roberto identificou uma coleção especializada no arquivo há 15 anos. Textos jurídicos raros, primeiras edições, documentos históricos. Ele vinha construindo-a discretamente por anos sob um cofre cego. Agora está avaliada em mais de R$42 milhões. O conforto pareceu inclinar-se gradualmente. R$42 milhões em livros.
Roberto era um colecionador apaixonado com o olhar de um especialista. Ele aproveitou suas conexões judiciais para adquirir peças que a maioria dos colecionadores nunca consegue acessar. Victor transmitiu. E ele a nomeou como única administradora com o título oficial de curadora-chefe. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Roberto havia criado não apenas segurança financeira para mim, mas um propósito, um papel que honrava meu amor pela vida por livros e preservação. Há uma reunião do conselho na próxima semana, acrescentou Victor. Eles estão ansiosos para finalmente conhecer a misteriosa Sra. Santos, que assumirá a direção da coleção. Sequei os olhos, dominada pela previsão e amor de Roberto. Mesmo do além-túmulo, ele encontrou uma forma de proteger tanto minha segurança financeira quanto meu senso de propósito. Agora, Victor disse, seu tom ficando mais comercial. Precisamos discutir como você quer lidar com a situação com André. Nós temos várias opções. Me diga, poderíamos iniciar acusações criminais por abuso financeiro de idosos e fraude. A evidência provavelmente resultaria em tempo significativo de prisão. Ele pausou, avaliando minha realidade. Alternativamente, poderíamos buscar soluções civis, recuperando os fundos roubados sem deliberações criminais. Você? Ou você poderia confrontá-lo privadamente primeiro com a evidência em mãos e decidir seu curso de ação com base na resposta dele. Considerei as opções cuidadosamente, pensando no neto que zombeteiramente me comparou a uma estátua antiga, na nora que enviou flores murchas como uma reflexão tardia, e no filho que havia estado sistematicamente me roubando por anos. Mas também pensei no garotinho que André fora uma vez, segurando minha mão enquanto caminhávamos pelo parque, olhando para mim com os olhos de Roberto. Quero ver o rosto dele, decidi. Quando ele perceber o que Roberto sabia, o que eu sei. Quero ver se resta alguma coisa do filho que nós criamos. Victor acenou. Um confronto, então. Nós devemos nos preparar cuidadosamente. Enquanto estrategiávamos, outra notificação acendeu no meu telefone. André postando uma foto da família em frente à Torre Eiffel com a legenda: fazendo memórias que durarão a vida toda. Família em primeiro lugar. A ironia teria sido risível se não fosse tão dolorosa. Uma batida na porta interrompeu nosso planejamento. Abri para encontrar uma mulher pequena com cabelos escuros com mechas prateadas e olhos afiados que não perdiam nada. Senhora Santos, eu sou Diana Reeves, a perita contábil que Victor contratou. Ela apontou para uma bolsa de notebook. Entendo que temos algumas discrepâncias financeiras para investigar. Eu a acolhi, apresentando-a a Victor. Diana não perdeu tempo montando seu computador e conectando um pequeno dispositivo ao meu notebook. Isso extrairá os registros bancários e o histórico de transações, ela explicou. Com base nos dados preliminares que Victor me confirmou, já identifiquei vários padrões suspeitos. Seus dedos voaram pelo teclado. Sinais clássicos de exploração financeira sistemática. Saques regulares disfarçados como despesas legítimas, transferências para contas que você não tem acesso. Cobranças de cartão de crédito para itens que eu nunca usaria, como boutiques de grife em Paris? Eu perguntei secamente. Diana acenou. Exato. E relógios de luxo, restaurantes de alta classe, associações de clube de golfe premium. Ela olhou para cima. Sem ofensa, Sra. Santos, mas você não me parece uma golfista ávida com gosto por almoços de R$ 2.000. Nenhuma ofensa, eu a assegurei. Enquanto Diana trabalhava, Victor recebeu uma ligação que o levou ao canto da sala. Quando ele retornou, sua expressão estava sombria, ainda que satisfeita. Era meu contato no seu banco, Sra. Santos. Todas as contas foram congeladas com sucesso e o acesso de André foi revogado. Quaisquer transações pendentes, incluindo várias grandes transações iniciadas nas últimas 24 horas, foram interrompidas. Eu respirei fundo. Então, eles descobrirão que as contas estão congeladas enquanto ainda estão na Europa, muito provavelmente dentro de horas, quando tentarem sua próxima compra. O tom de Victor era profissionalmente neutro, mas eu detectei um toque de satisfação.
Meu telefone começou a tocar quase imediatamente. O nome de André piscou na tela. Na hora certa, Diana murmurou. Eu encarei o telefone, subitamente insegura. Esta ligação seria o primeiro disparo numa guerra que eu não queria, mas não podia mais evitar. Uma vez que eu atendesse, não haveria volta à ficção confortável de que meu filho se importava comigo como mais do que um recurso financeiro. Você não precisa atender. Victor me lembrou gentilmente. O telefone continuou tocando, insistente e exigente, exatamente como o próprio André. Endireitei os ombros, sentindo aquela fibra na minha espinha que Roberto havia mencionado. 75 anos me ensinaram algo sobre coragem, sobre me defender. Era hora de colocar essas lições em uso. Ah, eu vou atender, eu disse, alcançando o telefone. Mas ainda não. Vamos deixá-lo cozinhar um pouco mais, está bem? Afinal, com um pequeno sorriso malicioso, eu sou apenas uma velha confusa. Provavelmente nem ouvi o telefone tocando. Victor e Diana trocaram olhares de aprovação enquanto deixavam a ligação ir para o correio de voz, observando calmamente enquanto 3 ligações mais de André se seguiam em rápida sucessão. O jogo havia mudado, e pela primeira vez em anos, eu era quem fazia as regras. Depois de 6 chamadas perdidas, decidi que era a hora. Acenei para Victor, que se posicionou ao meu lado, pronto para documentar a conversa. Diana continuou trabalhando, mas olhando para cima, dando-me um sorriso encorajador. Pressionei o botão de atender e ativei o viva-voz. Alô. Mantive minha voz puramente fraca, confusa, exatamente como André esperava que sua mãe idosa soasse. Mãe, finalmente. A voz de André explodiu pelo alto-falante, tensão vibrando em cada sílaba. Há algo errado com as contas. Os cartões estão sendo recusados, todos eles. Ai, meu Deus, eu murmurei. Isso é tão sério. É sério. Ele estava quase gritando agora. Estamos em... Ele se controlou. Quer dizer, eu estou tentando lidar com algumas transações importantes e nada está acontecendo. O banco diz que as contas estão congeladas. Congeladas? Eu repeti, infundindo meu tom com perplexidade desamparada. Por que estariam congeladas? É isso que eu estou perguntando. Seu controle estava escorregando. Você foi ao banco, falou com alguém sobre nossas finanças? Nossas finanças. O pronome possessivo pairou no ar, audacioso em sua presunção. Bem, eu disse lentamente. Agora que você menciona, eu falei com alguém hoje, um cavalheiro muito prestativo, sobre alguns papéis que precisavam da minha assinatura. Que... papéis? A voz de André se aguçou com alarme. Quem era essa pessoa? Ele disse que se chamava Victor. Victor Moraes. Eu olhei para Victor, que estava gravando a ligação, sua expressão impassível. Ele conhecia Roberto. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu pude ouvir ruídos de rua de Paris no fundo. Victor Moraes, André finalmente repetiu, sua voz estranhamente plana. Ele disse o que queria? Ah, algo sobre uma confiança que Roberto montou, e contas que eu não conhecia. Pausei deliberadamente. É uma coleção de livros valendo milhões. Não é notável, André? Livros que você vem me dizendo para me livrar há anos. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando André falou novamente, seu tom havia mudado completamente, mais gentil, persuasivo, a voz que ele usava quando tentava me convencer a assinar documentos sem lê-los. Mãe, me escute com cuidado. Este homem, Moraes, ele não é quem afirma ser. Pai nunca o mencionou para mim, o que significa que ele provavelmente é um golpista visando idosos vulneráveis. Victor ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio. É mesmo? Mantive minha voz suave. Absolutamente. Esses golpistas são sofisticados. Eles pesquisam famílias, aprendem detalhes pessoais, depois surgem com histórias elaboradas para ganhar confiança. André estava se aquecendo à sua narrativa. Agora você precisa ligar para o banco imediatamente e restaurar meu acesso.
Eu voarei para casa imediatamente e resolverei isso. Voar para casa? Fingi confusão. De onde, querido? Eu pensei que você estivesse em casa. A hesitação momentânea me disse que ele havia esquecido sua própria mentira. Eu tive que fazer uma viagem de negócios de emergência. Olha, isso não é importante agora. O que importa é você se manter afastada desta pessoa Moraes e das contas, as que estão congeladas. Uma vez que meu acesso for restaurado, eu garanto que tudo estará seguro. Sua voz se suavizou ainda mais, assumindo o tom paternalista que eu cresci a odiar. Você sabe que não entende de assuntos financeiros, mãe. É por isso que o pai me colocou no controle de tudo. Colocou? Deixei um toque de aço entrar na minha voz. Foi isso que Roberto fez, André? Me colocou sob seu controle? Algo no meu tom deve tê-lo alertado. Mãe, o que está acontecendo? Quem está aí com você? Por acaso Victor Moraes ainda está aqui junto com Diana Reeves, uma perita contábil que vem rastreando cada centavo que você me roubou ao longo dos últimos 9 anos. A inspiração abrupta de ar foi audível, mesmo através do alto-falante do telefone. Mãe, você está confusa. Não, André. Pela primeira vez em anos, eu posso dizer com perfeita precisão. Endireitei-me na cadeira, abandonando completamente a atuação de velha frágil. Você aproveitou o Louvre hoje? E a farra de compras da Patrícia na Chanel? As cobranças passaram pouco antes de Victor congelar as contas. Isso é absurdo. Você está claramente sendo manipulada por essas pessoas. Essas pessoas, como você as chama, foram nomeadas pelo seu pai. Roberto viu no que você estava se tornando. Ele antecipou cada movimento que você faria. A voz de André ficou fria. Seja lá o que você acha que sabe. Eu sei exatamente quanto você tirou, eu o interrompi. 1.470.000 reais ao longo dos últimos 9 anos, de acordo com a análise preliminar de Diana. Dinheiro transferido de contas pelas quais você tinha responsabilidade fiduciária. Isso não é apenas imoral, André. É criminoso. Você não pode provar nada. Diana olhou para seu computador e acenou com firmeza. Ah, sim, podemos. Cada transação está documentada, eu o informei. Cada centavo rastreado. Roberto era metódico dessa forma, um traço que você claramente falhou em herdar. A mãe da Patrícia precisa de tratamentos médicos, ele disse subitamente, mudando de tática. Os fundos universitários das crianças, reveses nos negócios, você não faz ideia da pressão que estamos enfrentando. Pressões que justificam férias de luxo, frenesis de compras de grife, mentiras sobre onde você está no meu aniversário? Minha voz se partiu. Onde está minha neta agora, André? A Emília está com você em Paris? O silêncio violou o que eu suspeitava. Emília, minha neta mais quieta, uma estudiosa que ainda me visitava regularmente, não estava nas fotos das redes sociais. Eles a deixaram para trás enquanto roubavam meu dinheiro para financiar sua aventura europeia. Emília tinha cursos de verão, ele finalmente murmurou. Não conseguiu sair. Ou talvez ela se recusasse a participar da charada. Aqui está o que acontece agora, eu disse, minha voz firme com autoridade recém-descoberta. Você não terá mais acesso a nenhuma das minhas contas. A procuração que você abusou foi revogada. Quando você retornar das férias que minha aposentadoria pagou, nós nos encontraremos com Victor e Diana para discutir opções de restituição. Restituição? Ele estava genuinamente chocado. Você não pode estar falando sério. Somos família. Sim, somos, o que torna sua traição ainda mais repreensível. Pausei, permitindo que o peso do momento se acomodasse. Aproveite o restante de sua viagem, André. Sugiro que você reserve um hotel mais barato. Seu limite de crédito foi significativamente reduzido. Mãe, espere. Eu encerrei a ligação, minha mão tremendo apesar do meu tom resoluto. 9 anos de manipulação, de condicionamento cuidadoso para me fazer duvidar de mim mesma, para me fazer sentir dependente, tudo se desfazendo numa única conversa. Muito bem feito, Sra. Santos, disse Victor calmamente. Diana concordou. Isso foi impressionante.
A maioria das vítimas de exploração financeira luta para enfrentar seus abusadores tão diretamente. Eu não sou a maioria das vítimas, eu respondi, surpreendendo-me com a verdade na minha voz. E não sou mais uma vítima de forma alguma. Meu telefone começou imediatamente a tocar novamente. André, depois Patrícia, depois André, mais uma vez. Eu o silenciei e me virei para meus novos aliados. O que acontece agora? Victor consultou suas anotações. As contas estão seguras. Eu contratei um serviço de segurança para monitorar sua casa enquanto André está fora. Amanhã, nós nos encontraremos com os diretores da Coleção Santos para formalizar seu papel. Quanto aos procedimentos legais contra seu filho, essa decisão pode esperar, eu disse firmemente. Primeiro, eu quero ver minha neta, Emília. Diana olhou para seu computador. De acordo com estes registros, ela está frequentando cursos de literatura de verão na Universidade Federal da Bahia. O campus fica a apenas 20 minutos daqui. Eu acenei, um plano se formando. Perfeito. Eu acho que é hora de Emília aprender sobre sua herança literária, você não acha? A Coleção Santos precisará de uma sucessora curadora eventualmente. Enquanto Victor fazia arranjos para as reuniões de amanhã, eu me vi atraída de volta ao escritório de Roberto, para os livros que André havia dispensado como sem valor. Passei os dedos pelas suas lombadas, sentindo sua significância de uma nova forma, não apenas como objetos valiosos, mas como símbolos da previsão e amor de Roberto. Meu telefone pingou com uma mensagem de um número desconhecido. Vovó, é a Emília. Pai está ligando para todo mundo freneticamente. Você está bem? Posso te ver? A primeira preocupação que alguém da minha família declarou no meu aniversário. Talvez nem tudo estivesse perdido no final. Sim, querida, eu respondi. Eu estou mais do que bem e nós temos tanto para conversar. A batida na minha porta aconteceu exatamente às 7 daquela noite. 3 batidinhas suaves que eu reconheci imediatamente como sendo de Emília. Diferente dos socos impacientes de seu irmão ou das batidas autoritárias de seus pais, o toque de Emília sempre foi tentativo, considerado. Abri a porta para encontrar minha neta parada na varanda, seu cabelo escuro preso num coque bagunçado, óculos meio tortos e uma bolsa grande de lona no ombro, provavelmente cheia de livros como sempre. Vovó, ela respirou, lágrimas lavando seu rosto. Você está realmente bem. Claro que estou, eu a assegurei, abrindo meus braços. Ela se moveu para o meu abraço, me segurando firmemente. Parabéns, ela sussurrou. Sinto muito não ter vindo mais cedo. Eu estava na biblioteca o dia todo e não vi as mensagens do pai até 1 hora atrás. Eu a conduzi para dentro, notando as sombras sob seus olhos e a tensão em seus ombros. Você ficou presa no meio de algo, não foi? Emília suspirou, colocando sua bolsa no chão com o cuidado de alguém que valoriza seu conteúdo. Pai me ligou 6 vezes. Ele parece frenético. Algo sobre contas sendo congeladas e você sendo enganada. Ela me olhou diretamente. Mas não é isso que está acontecendo, é? Não, eu confirmei, guiando-a para a sala de estar onde o chá esperava. Muito pelo contrário, na verdade. Enquanto nos acomodávamos no sofá, estudei o rosto da minha neta. Tão parecido com o de Roberto, com os mesmos olhos pensativos e queixo determinado. De todos os meus netos, Emília havia herdado não apenas suas feições, mas seu caráter, sua integridade, seu amor pelos livros, sua paixão silenciosa por justiça. Eles estão em Paris, ela disse subitamente. Todos eles, pai, mãe, João, Miguel, até a vovó Patrícia. Eu sei. Eles me disseram que era uma viagem de negócios de última hora que eu não sabia. Ela torceu as mãos no colo. Mas eles me convidaram semanas atrás. Eu disse não, porque eu sabia que era seu aniversário e não conseguia entender por que eles planejaram uma viagem agora. Senti uma onda de carinho por esta jovem mulher pensativa. Você não queria perder meu aniversário. Claro que não. Emília pareceu intrigada que isso fosse sequer uma questão. Mas então João postou aquelas fotos do Louvre e eu percebi que eles vinham planejando isso há meses.
Eles mentiram para mim e abandonaram você no seu aniversário. Sua voz rachou suavemente, usando seu dinheiro aparentemente pelo que pai estava contando. Servi o chá, dando-me um momento para decidir o quanto compartilhar. Emília tinha 21 anos, uma adulta, mas ainda presa entre a lealdade aos pais e seu próprio senso do certo e errado. Seu pai vem administrando minhas finanças desde que o vovô morreu. Eu comecei cuidadosamente. Hoje, eu descobri que ele vem sistematicamente desviando fundos para uso próprio há anos. As férias são apenas o exemplo mais recente. O rosto de Emília caiu. Eu tinha medo de que fosse algo assim. Pai tem estado diferente ultimamente, mais reservado. Mãe continua comprando coisas caras, depois age estranhamente quando eles discutem sobre elas. Ela pousou a xícara de chá. No mês passado, eu ouvi eles discutindo sobre manter as aparências e acompanhar as expectativas, mesmo que eles precisassem pegar emprestado das contas da vovó temporariamente. Temporariamente, eu repeti secamente. 9 anos é um arranjo temporário bem longo. 9 anos. Emília pareceu arrasada. Desde que o vovô morreu, eles vêm roubando de você todo esse tempo. Eu acenei. Então decidi que Emília merecia a verdade completa. O que seu pai não sabe, o que ele descobriu hoje quando as contas foram congeladas, é que seu avô antecipou isso. Ele criou um patrimônio separado muito maior do que André imaginou que existia e arranjou para que ele fosse revelado a mim no meu aniversário de 75. Os olhos de Emília se arregalaram. Você sabia? Uma armadilha, um teste talvez? Eu a corrigi gentilmente. Seu pai falhou espetacularmente, e agora eu revoguei o acesso dele às minhas contas. O cavalheiro que seu avô nomeou para administrar o cofre está me ajudando a garantir tudo e a explorar opções legais. Eu hesitei, então adicionei. Seu pai pode enfrentar consequências sérias, Emília. Eu queria sua opinião antes de fazer qualquer coisa. Ela absorveu isso em silêncio, sua expressão pensativa, ao invés de chocada. Finalmente, ela perguntou: "O que você precisa de mim, vovó?" A pergunta me tocou profundamente. Não como você pode fazer isso com meu pai. Ou certamente houve um mal-entendido, mas uma simples oferta de apoio. Roberto teria ficado tão orgulhoso dela. Na verdade, eu disse, há algo que eu gostaria de te mostrar. Levantei-me e fiz sinal para ela me seguir até o escritório de Roberto. Emília sempre amou este cômodo, muitas vezes se enroscando na poltrona do canto com um dos livros do avô durante visitas familiares. Agora ela olhou ao redor com nova apreciação, enquanto eu explicava sobre as primeiras edições, a avaliação e a coleção maior no Arquivo Histórico-Cultural da Bahia. 42 milhões de reais em livros raros, ela sussurrou, passando os dedos reverentemente ao longo de uma prateleira. E ele queria que você vendesse estes numa venda de garagem. Seu pai nunca entendeu o valor de coisas que não fossem imediatamente conversíveis em dinheiro, eu disse. Roberto sabia disso. É por isso que ele armazenou a coleção num cofre comigo como curadora. Emília se virou para mim, seus olhos brilhando com súbita compreensão. E você quer que eu ajude com a coleção? Eventualmente, talvez, se você estiver interessada. Você está estudando literatura e biblioteconomia, afinal. Eu sorri da sua expressão surpresa. Sim, eu sei sobre sua dupla graduação, mesmo que seu pai a dispense como impraticável. Pai diz que eu deveria mudar para administração ou pré-direito, ela admitiu. Algo com perspectivas reais de carreira. Roberto e eu sempre acreditamos em seguir a paixão de alguém, eu lhe disse. A coleção Santos precisará de guardiões dedicados para as gerações vindouras. Alguém que entenda tanto o valor financeiro quanto o cultural do que nós preservamos. Emília olhou ao redor do escritório com novos olhos, vendo não apenas livros queridos, mas um legado, um propósito. Seria uma honra aprender, ela disse suavemente. Mas e o pai? O que acontece quando eles voltarem da Europa? Eu suspirei, o peso desse confronto inevitável se assentando em meus ombros. Isso resta a ser visto. Muito depende de como seu pai responder quando retornar.
Se ele mostra algum remorso genuíno, algum entendimento do dano que causou, ele ficará bravo, Emília avisou. E mãe ficará pior. Eu estou preparada para isso. Eu me endireitei, sentindo aquele núcleo de força que Roberto sempre viu em mim. Eu terminei de ser a caixa eletrônico conveniente, a avó silenciosa que não questiona quando seus fundos de aposentadoria desaparecem enquanto sua família viaja sem ela. Emília me abraçou impulsivamente. Sinto muito que isso aconteceu com você, vovó. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Você é a única que lembrou do meu aniversário sem ser lembrada. Eu a lembrei, retornando o abraço. E você escolheu ficar para trás ao invés de participar da trapaça deles. Isso é importante, Emília. Passamos a próxima hora discutindo a coleção de livros raros e a próxima reunião com o conselho do arquivo. O conhecimento de Emília me impressionou. Ela claramente havia estudado técnicas de preservação e catalogação que seriam úteis para o futuro da coleção. Quando ela se preparava para sair, seu telefone tocava repetidamente. André novamente, sem dúvida ficando mais desesperado a cada hora que as contas permaneciam congeladas. Eu não sei o que dizer para ele, ela admitiu, olhando para a tela. Você não precisa dizer nada agora, eu a assegurei. Esta situação é entre seu pai e eu. Você não é responsável pelas ações dele ou por lidar com as consequências. Emília acenou gratamente, então alcançou sua bolsa de lona. Eu quase esqueci. Eu trouxe algo para você. Ela me entregou um pacote cuidadosamente embrulhado. Parabéns, vovó. Dentro estava uma edição belamente encadernada das obras completas de Jane Austen. Não uma primeira edição rara, mas um presente cuidadosamente escolhido de uma neta que conhecia os gostos de sua avó. É perfeita, eu disse, genuinamente tocada. Obrigada, Emília. Depois que ela saiu, eu voltei ao escritório de Roberto, colocando o presente de Emília em sua mesa. Você estava certo sobre ela, Roberto, eu disse ao cômodo vazio. Ela tem sua integridade, seu amor pelo aprendizado. André pode ter nos decepcionado, mas Emília me dá esperança. Meu telefone tocou com outra mensagem de André, sua 10ª desde nossa ligação de confronto. Este é um terrível mal-entendido. Patrícia e eu estamos cortando a viagem. Estaremos em casa em 2 dias para resolver tudo. Por favor, não faça nada precipitado antes de conversarmos. Eu sorri da sua escolha de palavras. Precipitado seria descrever minhas ações após uma vida de deliberação cuidadosa. Precipitado seria permitir que essa exploração continuasse um dia sequer. Não, o que eu estava fazendo não era precipitado de forma alguma. Era há muito tempo devido. Mandei mensagem para Emília confirmando nosso encontro no arquivo amanhã. Então me preparei para dormir, separando roupas para meu primeiro dia como curadora oficial da coleção Santos. Depois de décadas colocando as necessidades de todos antes das minhas, era hora de assumir o papel que Roberto havia elaborado tão cuidadosamente para mim. Não apenas como guardiã de seu legado financeiro, mas como administradora de algo muito mais valioso: conhecimento, história, cultura. André e Patrícia retornaram em 2 dias, esperando encontrar uma velha confusa, facilmente manipulada de volta à submissão. Em vez disso, eles encontrariam Antônia Santos, curadora e administradora, uma mulher reclamando seu poder após anos de redução calculada. Que eles viessem. Eu finalmente estava pronta. O Arquivo Histórico Cultural da Bahia era alojado num majestoso edifício colonial no Pelourinho. Seu exterior de pedra e cal dava pouca indicação dos tesouros dentro. Enquanto Victor me escoltava, junto com Emília, através das imponentes portas de madeira, eu senti uma estranha mistura de antecipação e apreensão. Esta coleção, valendo milhões, curada secretamente por Roberto por anos, estava esperando por mim todo esse tempo. Senhora Santos, que honra finalmente conhecê-la. A diretora do arquivo, doutora Beatriz Oliveira, nos cumprimentou calorosamente. O juiz Santos falou de você frequentemente durante nossas reuniões de aquisição. Reuniões de aquisição? Eu repeti, surpresa. Roberto vinha aqui regularmente,
Pelo menos mensalmente por 15 anos, a doutora Oliveira confirmou. Ele tinha um olho excepcional para textos jurídicos raros e primeiras edições. A coleção Santos é uma das nossas joias da coroa. Ela nos conduziu através de portas de segurança para um ambiente climatizado, onde vitrines continham manuscritos iluminados e volumes encadernados em couro. Na entrada, uma placa discreta de bronze dizia: A coleção Roberto e Antônia Santos de obras jurídicas e literárias raras. Meu nome? Ele incluiu meu nome o tempo todo. Por aqui, por favor. A doutora Oliveira nos guiou para uma porta de mogno marcada como coleção privada. O conselho está esperando para conhecê-la. Dentro, 8 pessoas se levantaram quando entramos. Acadêmicos e colecionadores diferentes que aparentemente vinham trabalhando com Roberto por anos, em uma coleção da qual eu não sabia nada. Eles me cumprimentaram com respeito, beirando reverência, apertando minha mão e expressando condolências pela morte de Roberto, como se tivesse acontecido recentemente, há não 9 anos. Nós mantivemos tudo de acordo com as especificações do juiz, explicou um cavalheiro idoso que se apresentou como tesoureiro do conselho, esperando pelo dia em que você assumiria seu papel como curadora-chefe. Meu aniversário de 75 anos, eu murmurei. A significância da data finalmente estava clara. Roberto não estava apenas protegendo nossos bens de André. Ele esteve preparando um propósito para mim, uma razão para continuar engajada com o mundo após sua partida. Exatamente, a doutora Oliveira confirmou. O juiz foi bem específico. A coleção permaneceu sob administração interna até você fazer 75, quando o controle curatorial completo se transferiria para você. Mas eu não sou uma especialista em livros raros, eu protestei. A doutora Oliveira transmitiu. O juiz disse que você diria isso. Ele também disse que você estava sendo modesta. Você tem mestrado em biblioteconomia, senhora Santos. Administrou o Departamento de Coleções Especiais da Universidade por 15 anos antes de se aposentar. Isso foi há décadas, eu disse, embora sentisse um ímpeto de prazer que Roberto se lembrasse da minha carreira inicial com tanto orgulho. Depois que nossos filhos nasceram, eu recuei para o trabalho de catalogação de meio período eventualmente, deixando o campo avançado para apoiar a carreira judicial de Roberto. Conhecimento como o seu não desaparece, a doutora Oliveira me assegurou. E o juiz determinou um fundo operacional substancial para fornecer qualquer assistência especializada que você possa precisar. Conforme a reunião progrediu, eu aprendi o escopo completo do que Roberto havia criado. Não apenas uma coleção valiosa, mas uma fundação educacional que patrocinava bolsas de pesquisa, iniciativas de preservação e programação pública em torno de livros raros e história jurídica. Emília sentou-se ao meu lado, absorvendo tudo com olhos espertos. Quando a doutora Oliveira tinha a necessidade da coleção para um plano de sucessão de longo prazo, ela olhou significativamente para minha neta. O juiz mencionou que sua neta, Emília, poderia algum dia estar interessada em continuar o legado familiar. Ela notou. Nós ficaríamos encantados em estabelecer um estágio se isso lhe agradar, jovem. O rosto de Emília se iluminou. Seria uma honra, ela disse, olhando para mim em busca de aprovação. Eu acenei, meu coração cheio. Enquanto André vinha sistematicamente roubando meus fundos de aposentadoria, Roberto estava construindo isso, um legado significativo para nós duas e especialmente para Emília também. Após a reunião do conselho, a doutora Oliveira nos deu um tour privado dos destaques da coleção. Primeiras edições raras de precedentes jurídicos, cópias assinadas de opiniões judiciais famosas e obras literárias que influenciaram o pensamento jurídico ao longo da história. E isto, ela disse, parando diante de uma vitrine no centro da sala principal, é a peça central da coleção. Dentro jazia um pequeno volume encadernado em couro que parecia não notável até eu ler o cartão de exibição. Primeira impressão de O Contrato Social de Rousseau, 1762, inscrito por José Bonifácio para Joaquim Nabuco. Isto é... Eu respirei, incapaz de encontrar palavras adequadas.
Vale aproximadamente 8 milhões de reais, a doutora Oliveira confirmou. O juiz Santos o adquiriu num leilão há 7 anos, superando vários museus importantes. Depois que ele morreu, eu sussurrei, atônita com a revelação. A doutora Oliveira acenou. O juiz federal autorizou a autoridade de compra autônoma para o trust da coleção com instruções de que certas aquisições deveriam continuar mesmo após sua morte. Ele estava construindo algo destinado a gerações, senhora Santos. Emília se moveu para o vidro, sua expressão reverente. Vovô comprou isso sabendo que nunca o veria na coleção. O juiz tinha previsão notável, a doutora Oliveira disse, e fé naqueles que ele deixou para trás. Ela olhou para mim com um sorriso conhecedor. Ele disse que sua Antônia entendia o valor da paciência, de planejar para um futuro além da própria vida. Conforme completamos o tour, Victor se juntou a nós, tendo passado a manhã com a equipe jurídica do arquivo, finalizando a transferência da autoridade curatorial. Tudo está em ordem, senhora Santos, ele relatou. O Conselho nomeou formalmente você como curadora-chefe, com controle discricionário completo sobre aquisições, programação e pessoal. Incluindo estágios? Eu perguntei, olhando para Emília. Absolutamente. O fundo operacional inclui fundos especificamente designados para iniciativas educacionais e planejamento de sucessão. Ele me entregou uma pasta. Estes documentos delineiam suas autoridades e responsabilidades. O orçamento anual é bem generoso. Abri a pasta para encontrar uma cifra que me fez piscar em surpresa. Este é o orçamento anual apenas para operações. O juiz acreditava que a preservação cultural merecia financiamento adequado, disse Victor com um pequeno sorriso. O orçamento de aquisição é separado e beneficiado maior. Quando nos preparamos para sair, a doutora Oliveira me entregou uma pequena caixa. O juiz deixou isto para você ser entregue quando você assumiu seu papel como curadora. Dentro estava uma chave, bronze antigo, claramente simbólica ao invés de funcional. Anexado estava um bilhete na caligrafia de Roberto. Para Antônia, que sempre segurou a chave para tudo que importava. A coleção é sua agora, como sempre foi em espírito. Use-a sabiamente, meu amor. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu segurava este presente final do meu marido. Todos esses anos, enquanto eu pensava estar meramente sobrevivendo à sua ausência, Roberto esteve silenciosamente garantindo que eu eventualmente prosperaria. Do lado de fora do arquivo, Emília me abraçou impulsivamente. Vovó, isto é incrível, uma coleção, uma oportunidade de estágio. É como se o vovô planejasse o futuro perfeito para nós duas. Ele sempre pensou à frente, eu disse, sorrindo através das lágrimas. Meu telefone buzinou com ainda outro texto de André. Mais urgente agora, mais exigente. Nosso voo de volta pousa amanhã às 14 horas. Precisamos nos encontrar imediatamente para resolver este desastre. Falei com nosso advogado de família. O advogado de família deles. Não meu, nunca meu. Pai novamente? Emília perguntou, notando minha expressão. Sim, eles voltam para casa amanhã. Eu endireitei os ombros, sentindo-me recém-fortalecida pelas revelações da manhã. Eles esperam me encontrar confusa, me desculpando e pronta para restaurar o acesso deles às minhas contas. Mas em vez disso, Emília disse com um pequeno sorriso feroz, tão parecido com o de Roberto, eles encontrarão a curadora-chefe da coleção Santos. Exatamente. Enfiei a chave de bronze na minha bolsa, um lembrete tangível da fé de Roberto em mim. Eu acho que é hora de nos prepararmos para o retorno deles, você não acha? Victor, você poderia marcar uma reunião em minha casa amanhã à noite com Diana presente para discutirmos a documentação financeira? Claro, senhora Santos. Victor fez uma anotação em sua agenda. Gostaria que eu tivesse um advogado presente também? Considerei isso cuidadosamente. Sim, mas não um advogado confrontador. Alguém calculado, razoável. Isto é sobre estabelecer limites e consequências, não queimar pontes desnecessárias. Apesar de tudo, André ainda era meu filho. Seus filhos, especialmente Emília, eram preciosos para mim.
Se houvesse um caminho adiante que não envolvesse acusações criminais, eu o preferiria. Roberto, eu pensei, teria querido isso também. Justiça temperada com misericórdia quando possível. Emília, você se juntará a nós amanhã? Eu perguntei à minha neta. Ela hesitou. Você quer que eu esteja lá quando pai e mãe voltarem? Quando eles descobrirem sobre tudo? Apenas se você estiver confortável, eu a assegurei. Esta não é sua batalha. Emília quadrou os ombros num gesto tão reminiscente de Roberto que fez meu coração doer. Eu estarei lá, vovó. Você não deveria enfrentá-los sozinha. Enquanto dirigíamos para casa, eu refleti sobre as mudanças vertiginosas das últimas 24 horas. Ontem de manhã, eu era uma viúva desamparada, comendo um almoço solitário de aniversário, enquanto minha família passava férias com meus fundos roubados. Agora, eu era curadora-chefe de uma coleção multimilionária, com independência financeira restaurada e um propósito claro para meus anos restantes. Tudo porque Roberto viu o que eu não consegui ou não quis ver em nosso filho e planejou. Tudo porque ele reconheceu uma força em mim que eu havia esquecido que possuía. Amanhã traria confronto, verdades difíceis e ajustes dolorosos. André e Patrícia não se renderiam facilmente ao seu senso de direito. Mas pela primeira vez em anos, eu me senti completamente preparada para defender meu território, para reivindicar meu lugar legítimo, não como uma fonte conveniente de fundos, mas como uma mulher de substância, propósito e determinação. Que eles viessem para casa encontrar suas contas vazias e suas suposições despedaçadas. Eu finalmente estava pronta. Arrumei a sala de estar cuidadosamente para máximo impacto. A poltrona de couro de Roberto para mim, posicionada com autoridade silenciosa na cabeceira do cômodo. A mesa do centro antiga continha pilhas organizadas de documentos financeiros que Diana havia preparado, codificados por cores e sinalizados para fácil consulta. Na mesa lateral, a chave de bronze do arquivo, minhas credenciais de curadora e a pasta delineando o valor verdadeiro da coleção Santos. Victor chegou primeiro, acompanhado por Catarina Ellington, uma advogada elegante especializada em direito de idosos. Diana veio em seguida, carregando registros financeiros adicionais e um notebook para a apresentação. Emília entrou logo depois, seu rosto pálido, mas determinado enquanto tomava o assento ao meu lado. Tem certeza sobre isso? Ela sussurrou. Você não precisa confrontá-los tão diretamente. Os advogados poderiam lidar com tudo. Toquei sua mão. Algumas coisas precisam ser ditas cara a cara, querida. Algumas verdades precisam ser testemunhadas. A campainha tocou precisamente às 18h30. Através da janela, eu pude ver André caminhando para a varanda, Patrícia parada rigidamente ao seu lado. Não pareciam felizes. É hora do show, Diana murmurou enquanto Victor se movia para atender a porta. André irrompeu antes que Victor pudesse propriamente os dirigir para dentro. Mãe, que diabos está acontecendo? Você faz ideia do que você... Ele parou abruptamente, observando o grupo reunido. Quem são todas essas pessoas? Emília, o que você está fazendo aqui? Olá, André. Patrícia. Mantive minha voz calma, controlada. Por favor, sentem-se. Temos muito para discutir. Patrícia permaneceu de pé, sua roupa de grife amarrotada da viagem, sua expressão tempestuosa. Não precisamos de uma reunião de comitê. Nós precisamos que você conserte o que fez com nossas contas. Suas contas? Diana ergueu uma sobrancelha, abrindo seu caderno. Talvez devêssemos esclarecer a propriedade antes da obrigação. Quem é esta? André sibilou, gesticulando desdenhosamente para Diana. Diana Reeves, perita contábil. Ela respondeu friamente. Eu venho analisando a exploração financeira sistemática de sua mãe ao longo dos últimos 9 anos. Por favor, sentem-se. Minha apresentação inclui auxílios visuais que vocês podem achar esclarecedores. A cor drenou do rosto de André. Mãe, isto é ridículo. Seja lá o que essas pessoas lhe disseram. Essas pessoas, eu o interrompi firmemente.
Não me disseram nada que eu não verifiquei eu mesma. A documentação fala por si só. 9 anos de transferências não autorizadas, fundos mal apropriados, representação fraudulenta. Fraude é uma acusação séria, Patrícia retrucou, finalmente afundando no sofá. Estivemos administrando suas finanças para sua própria proteção. É assim que vocês chamam? Eu acenei para Diana, que virou seu notebook para exibir um gráfico rastreando saques contra compras de luxo. Administrando minhas finanças gastando R$180 mil em joias no ano passado? Ou R$110 mil em associações de clube de golfe? Ou talvez as férias europeias de R$390 mil foram uma despesa necessária para minha proteção? O rosto de André ruborizou. Estivemos sob pressão financeira, reveses nos negócios, a educação das crianças. Os fundos educacionais das crianças foram totalmente financiados há anos, interveio Victor. O juiz Santos armazenou esses fundos separadamente, como você bem sabe. Quem exatamente é você? Patrícia sibilou. Victor Moraes. Eu administrei o cofre Santos pelos últimos 15 anos a pedido do juiz Santos. A expressão de André mudou de desafio para confusão. Que cofre Santos? O patrimônio de pai foi resolvido há anos. A parte visível, sim. Eu me inclinei para a frente. Seu pai antecipou esta situação, André. Ele viu no que você estava se tornando, o que você já começou a fazer mesmo enquanto ele ainda estava vivo. Isso é absurdo. Mas a incerteza se infiltrou em sua voz. Catarina Ellington falou pela primeira vez, seu tom profissionalmente desapegado. O juiz Santos armazenou um cofre separado contendo a maior parte de seus bens, designado para permanecer sob administração do Sr. Moraes até o 75º aniversário da Sra. Santos. Ela deslizou documentos pela mesa. Estes registros confirmam que as preocupações do juiz sobre o potencial de exploração financeira eram bem fundamentadas. André encarou os papéis sem tocá-los. Isso não pode ser legal. É perfeitamente legal, Catarina o assegurou. Como é a evidência que a Sra. Reeves compilou sobre sua apropriação indevida de fundos das contas que você controlava? Essa evidência poderia apoiar acusações criminais por abuso financeiro de idosos, fraude e roubo. Patrícia engasgou. Acusações criminais sobre finanças familiares? Antônia, você não pode estar falando sério. Eu nunca estive mais séria, eu respondi, encontrando seu olhar com segurança. Vocês roubaram mais de R$1.470.000 de mim, esgotaram meu orçamento para financiar seus luxos e me deixaram comer um sanduíche sozinha no meu aniversário enquanto vocês passeavam por Paris com meu dinheiro. Emília se mexeu ao meu lado, sua voz quieta, mas firme. Eu vi as postagens das redes sociais, pai. Vocês estavam todos lá. Você, mãe, João, Miguel, até a vovó Patrícia. Todos, exceto eu, porque eu me recusei a mentir sobre onde vocês estavam indo. André se virou para sua filha, o desespero se infiltrando em sua expressão. Emília, você não entende. Este é um assunto de família que está sendo explodido completamente fora de proporção. Eu entendo perfeitamente, respondeu Emília. Eu entendo que vocês vêm roubando da vovó há anos, que a abandonaram no aniversário dela, que mentiram para todos, inclusive para mim. A compostura cuidadosa de Patrícia rachou minimamente. Não roubamos nada. Estávamos administrando o dinheiro da Antônia para o próprio bem dela. Ela não tem ideia sobre finanças. Roberto sempre cuidou de tudo. Cuidou? Eu removi a carta de Roberto da pasta e li em voz alta. Lembre-se daquela fibra na sua espinha que primeiro me atraiu a você, Antônia. A inteligência silenciosa que tantos confundiram com passividade. Eu olhei para cima. Seu pai nunca me viu como desamparada, André. Essa foi uma ficção que você criou para explicar suas ações. André passou uma mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu me lembrei da sua infância. Isso é insano. Pai nunca teria ido por trás das minhas costas para montar algum segredo de confiança. E, no entanto, ele o fez. Victor confirmou. O juiz foi extremamente meticuloso em seus preparativos.
Ele documentou suas preocupações, armazenou o cofre com proteções legais à prova de ferro e arranjou para que tudo fosse revelado à Sra. Santos no momento precisamente certo. O momento em que você mostrou seu verdadeiro caráter, eu adicionei silenciosamente. André me encarou, calculando e corrigindo seu choque inicial. Então, há mais dinheiro. Tudo bem. Isso é realmente uma boa notícia para todos nós, não é? Podemos resolver este mal-entendido e seguir em frente como família. Sua suposição de que, depois de tudo, ele ainda teria acesso a esses bens recém-revelados me deixou momentaneamente sem palavras. Diana pigarreou. Talvez este seja um bom momento para discutir o plano de restituição. Restituição? Patrícia ecoou incrédula. Pelos fundos mal apropriados, esclareceu Diana. Preparamos várias opções variando de pagamento estruturado à liquidação de bens. Claro, esses remédios civis seriam em lugar de acusações criminais, caso a Sra. Santos escolha essa rota. A realidade de sua situação finalmente pareceu amanhecer sobre André e Patrícia. Este não era um mal-entendido para ser suavizado. Esta era a responsabilização com consequências reais. Você não pode estar falando sério, André disse, sua voz oca. Somos sua família. Sim, vocês são, o que torna sua traição ainda mais repreensível. Eu me endireitei na cadeira de Roberto, sentindo sua presença me apoiando. Aqui é o que acontece agora. Vocês aprovarão o acordo de restituição que Catarina preparou, comprometendo-se a repagar cada real que tiraram. Vocês renunciarão a qualquer reivindicação de administrar minhas finanças ou acessar minhas contas e confessarão por escrito o que fizeram. Ou o quê? Patrícia desafiou, embora sua voz carecesse de verdadeira ameaça. Ou eu arquivarei acusações criminais, eu disse simplesmente. A evidência é abrangente e irrefutável. O abuso financeiro de idosos carrega atrasos ocorridos na Bahia, incluindo tempo potencial de prisão. O silêncio que se abateu foi ensurdecedor. Mãe, André finalmente disse, uma nota de súplica entrando em sua voz pela primeira vez. Ainda somos sua família, apesar de tudo. Certamente há um caminho melhor adiante do que acordos legais e ameaças. Eu concordo, eu disse, surpreendendo-o. Um caminho melhor teria sido honestidade, respeito e cuidado genuíno pelo meu bem-estar. Essa opção sempre esteve disponível para você, André. Por 9 anos, você escolheu diferentemente. Emília falou inesperadamente. Vovó ofereceu a você um caminho que o mantém fora da prisão, pai. Isso é mais generoso do que a maioria das pessoas seria em sua posição. André se virou para sua filha com um olhar de traição. Você está tomando o lado dela. Eu estou tomando o lado da verdade, respondeu Emília com firmeza, e da decência humana básica. Catarina deslizou o acordo de restituição pela mesa. Vocês têm 24 horas para revisar e assinar este documento. Depois disso, a Sra. Santos buscará soluções alternativas. André encarou o documento sem tocá-lo. E se nós assinarmos, o que então? Então tentamos reconstruir alguma forma de relacionamento se possível, eu disse, minha voz se suavizando um pouco. Com limites claros e expectativas. Eu não quero perder minha família, André, mas não serei explorada por eles tampouco. Patrícia se levantou abruptamente. Isto é extorsão. Precisamos falar com nossos próprios advogados antes de discutir qualquer coisa. Por favor, disse Catarina suavemente. Embora eu deva mencionar que meu escritório já preparou uma queixa criminal, pronta para ser arquivada se necessário. A janela de 24 horas é firme. Enquanto André e Patrícia se moviam em direção à porta, eu gritei atrás deles. Mais uma coisa. Eles pausaram, se virando com relutância. Fui nomeada curadora-chefe da Coleção Santos no Arquivo Histórico-Cultural da Bahia. A posição vem com responsabilidades significativas que me manterão bastante ocupada. Emília aceitou um estágio lá também. A incompreensão vazia em seus rostos teria sido cômica sob situações diferentes. A Coleção Santos, eu repeti, vale aproximadamente 42 milhões de reais. Outra parte do legado de seu pai sobre a qual você não sabia nada.
A expressão de André desabou. 42 milhões de reais em livros enquanto estivemos lutando com despesas? A ironia não se perde em mim, eu reconheci. Embora suas lutas pareçam ter acomodações de viagens de primeira classe e hotéis 5 estrelas bastante confortáveis. Depois que eles saíram, o cômodo ficou silencioso. Emília alcançou minha mão apertando-a gentilmente. Você foi incrível, vovó. Victor acenou concordando. O juiz Santos teria ficado orgulhoso. Você lidou com isso com compostura notável. Soltei uma respiração trêmula, a adrenalina do confronto finalmente atrapalhando. Você acha que eles vão concordar? Eles seriam tolos se não o fizessem, Diana disse pragmaticamente. A alternativa é humilhação pública e possível prisão criminal. André sempre foi prático quando seus próprios interesses estão em jogo, eu disse, lembrando o olhar calculista que substituiu seu choque inicial. Ele vai concordar. Enquanto nossa equipe jurídica embalava seus materiais, eu fui chamada mais uma vez ao escritório de Roberto. O cômodo se sentiu diferente agora. Não é um santuário do passado, mas uma ponte para o futuro que ele planejou tão cuidadosamente para mim. Você viu tudo vindo, não viu? Eu murmurei para seu retrato. A exploração, as mentiras, até a minha eventual necessidade de propósito, além das obrigações familiares. Emília apareceu na porta. Vovó, você está bem? Eu sorri para minha neta, esta aliada inesperada que representava esperança para a próxima geração. Eu estou melhor do que bem, querida. Pela primeira vez em anos, eu me sinto completamente viva. O que acontece amanhã depois que eles se forem? Nós começamos novamente, eu disse simplesmente, com a verdade como nossa fundação desta vez. Não será fácil, mas nada que valha a pena jamais é. Emília acenou pensativamente. Vovô costumava dizer isso sobre coisas que valem a pena valerem a luta. Ele estava certo sobre tantas coisas. Eu toquei a chave de bronze do arquivo, este símbolo tangível da fé de Roberto em mim. Agora, que tal revisarmos esses registros de catálogo para seu estágio? A coleção Santos não se curará sozinha, afinal. 5 anos se passaram desde aquele 75º aniversário transformador. A coleção Santos cresceu para se tornar um dos repositórios de livros raros mais respeitados do Nordeste. Emília, agora curadora associada, está sendo preparada para eventualmente assumir meu lugar. Embora aos 81 eu não mostre sinais de desaceleração. André e eu alcançamos uma paz frágil, construída em sua aceitação gradual de limites, e minha disposição de perdoar sem esquecer. Patrícia permanece educadamente cordial, embora eu suspeite que ela ainda resista aos ajustes de estilo de vida impostos pelos pagamentos de restituição. Meus netos me visitam com interesse genuíno, superando seu desdém anterior. A Bolsa Santos apoiou 12 promessas acadêmicas, seu trabalho expandindo nossa compreensão da preservação literária na era digital. No mês passado, recebi uma carta inesperada da Fundação Nacional do Livro que me nomeou para um prêmio de conquista vitalícia em preservação e educação. A conferência será realizada no meu 82º aniversário, uma simetria adequada que traz minha jornada para o círculo completo. Quando eu estiver naquele pódio para receber o prêmio, usarei a chave de Roberto ao redor do meu pescoço e carregarei comigo a sabedoria destes anos extraordinários. Que a idade não é um fim, mas uma transformação. Que a traição, dolorosa como é, às vezes pode ser a porta para um futuro inesperado. E que nunca é tarde demais para reclamar seu poder, sua dignidade e seu direito de definir sua própria história. Eles me deixaram sozinha no meu aniversário de 75 anos, nunca imaginando que sua traição desbloquearia o capítulo mais significativo da minha vida, um capítulo de minha autoria. Se essa história te tocou de alguma forma, escreva nos comentários o que você faria diferente e me diga de onde ouviu. Eu gosto de saber até onde essa história chegou. Se quiser se inscrever no canal para que eu possa trazer mais histórias como essa, eu agradeceria muito. Até a próxima!